Olá! Hoje a gente vai investigar o que é basicamente um fantasma da história bíblica. Uma cidade chamada Tabate. Imagina só, o nome dela aparece uma única vez e depois, puf, some pra sempre. E essa é a grande pergunta, né? Quer dizer, como é que um lugar pode simplesmente surgir no meio do caos de uma batalha, ter seu nome registrado e logo em seguida desaparecer sem deixar nenhum vestígio? É o tipo de mistério que, olha, deixa qualquer historiador e arqueólogo acordado à noite. E para começar a desvendar esse enigma, a gente não vai para uma biblioteca cheia de poeira, não. A gente vai direto para o coração de um antigo campo de batalha. Porque a história de Tabate, acredite, começa bem no meio de uma perseguição militar desesperada. Bom, vamos lá. Vamos mergulhar no momento exato em que Tabate entra, digamos assim, no palco da história. E como a gente vai ver, essa única aparição dela acontece bem no meio de uma batalha caótica. Tudo começa com uma força de ataque que, sinceramente, desafia qualquer lógica. O juiz israelita Gideão tinha uma missão e tanto: libertar seu povo. E para isso, ele contava com apenas 300 homens. 300! Um número minúsculo, quase irrisório, para enfrentar o que vinha pela frente. E do outro lado, um poder esmagador. Milhares de soldados midianitas e amalequitas. Um exército que, na prática, dominava a região com mão de ferro. Se a gente fosse apostar, as chances de vitória de Gideão eram, para ser sincero, praticamente nulas. Mas contra todas as expectativas, Gedeão e seus 300 homens foram espertos. Usaram a escuridão a seu favor. Com um ataque surpresa, à noite, no Monte Moré, eles conseguiram espalhar o pânico total e conquistar uma vitória que parecia impossível. Foi um golpe devastador e completamente inesperado para aquele exército gigantesco. O que aconteceu depois foi o caos. Caos absoluto. O exército midianita, que antes era tão imponente, agora estava derrotado, em pânico. Ele simplesmente se desfez. Os líderes, Zibi e Oreb, tentaram organizar uma retirada desesperada, sabe? Tentando salvar o que ainda restava das suas tropas. E é exatamente aí, nesse momento de fuga e desespero, que a nossa cidade misteriosa aparece. Uma parte desse exército em retirada corre em direção a um lugar chamado Tabate. E aqui vem o ponto mais fascinante de todos. Essa é a única, a solitária vez que o nome Tabate é mencionado em todo o registro bíblico. É como um flash na história. E depois, silêncio absoluto. Ok, então a batalha nos deu um nome. Agora, vamos colocar o nosso chapéu de detetive. Se Tabate só aparece nesse momento de fuga, o que mais a gente consegue descobrir sobre essa cidade fantasma? Olha, a imagem que os historiadores conseguem montar é a de um lugar bem humilde. Diferente das grandes cidades da época, Tabate não era uma capital poderosa, nem um centro comercial agitado. Era, na verdade, um povoado secundário, bem longe dos principais centros de poder e influência. Juntando as pistas, a gente consegue pintar um retrato dessa cidade. Provavelmente era o lar de fazendeiros, de trabalhadores, uma comunidade bem simples. O fato de os midianitas correrem para lá na hora da fuga até sugere que talvez a cidade estivesse sob o controle deles antes da guerra. E ela sempre é mencionada junto de outras vilas pequenas, o que só reforça essa ideia de um lugar bem modesto. Mas e a origem? Quem fundou Tabate? Bom, aqui a história se divide. Basicamente, existem duas teorias principais. Uma diz que ela foi construída pelos cananeus, os habitantes originais da terra. A outra, que foi fundada por uma das tribos do norte de Israel. A verdade, sem registros claros, o passado da cidade continua sendo um grande ponto de interrogação. Certo. Então vem a pergunta inevitável. Se Tabate existiu, para onde ela foi? Como uma cidade some do mapa? A resposta, curiosamente, não está em um único evento, mas sim no jeito que o destino dessa cidadezinha foi arrastado por forças históricas muito, mas muito maiores do que ela. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender o quadro geral. A história de Tabate no registro começa lá atrás, no século XII a.C., com a Batalha de Gideão. Mas o golpe final mesmo vem séculos depois, em 722 a.C. É quando o poderoso Império Assírio conquista todo o reino do norte de Israel, justamente a região onde Tabate provavelmente ficava. Com a deportação em massa da população, a cidade foi, muito provavelmente, abandonada, deixada para trás para ser engolida pelo tempo.
E não foi só a guerra, tinha também um fator econômico decisivo. Com o passar do tempo, outras cidades, maiores e mais importantes, começaram a crescer ali perto do Mar da Galileia. Elas viraram os novos centros comerciais. Isso fez com que a região onde Tabaxere ficava perdesse totalmente a relevância. Sabe quando a rota comercial muda? Pois é, simplesmente não havia mais motivo econômico para manter ou reconstruir uma cidadezinha agrícola naquele lugar. E isso tudo nos traz para os dias de hoje, para a nossa parte final, a busca moderna por essa cidade perdida. A questão é, como é que se encontra um lugar que aparentemente não deixou nenhum rastro para trás? Essa é a pergunta de $1 milhão para os arqueólogos e historiadores. Sem ruínas que a gente possa ver, sem nenhuma placa, nenhum marco físico, por onde se começa a procurar uma cidade que é, na prática, um fantasma? A resposta, por incrível que pareça, não é sair cavando aleatoriamente procurando por Tabat. A chave está no que os especialistas chamam de geografia contextual. A ideia é bem inteligente, usar as outras cidades mencionadas na mesma passagem da Bíblia como pontos de referência. É quase como criar um mapa do tesouro usando o texto antigo como guia. E o mais legal é que as pistas no texto são bem específicas. A rota de fuga dos midianitas coloca Tabat perto de um lugar chamado Bet-Sita. E hoje a maioria dos historiadores concorda que a antiga Bet-Sita ficava onde hoje existe o kibbutz de Chita, lá em Israel. E de repente, o que parecia ser uma busca por uma agulha num palheiro se transforma numa busca em uma área geográfica muito mais específica e bem definida. E é isso que nos leva à conclusão mais provável que temos hoje. O consenso entre os especialistas aponta para o Vale de Jezrael. É um lugar super fértil, com bastante água, perfeito para a agricultura. O que, convenhamos, se encaixa perfeitamente com a imagem que a gente tem de Tabat, uma pequena cidade de fazendeiros. Por enquanto, é até aí que a investigação histórica nos levou. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de Tabaret é a história de um nome que sobreviveu por um mero acaso, quase uma nota de rodapé num texto milenar. Isso faz a gente pensar quantas outras Tabaretes será que existiram? Quantas outras cidades com suas histórias, suas pessoas, simplesmente desapareceram no tempo, sem deixar para trás nem mesmo essa única e frágil menção para a gente poder investigar?